Olá, boa noite, pessoal. Vamos à aula de hoje, cara. Vamos falar aí com vocês sobre o leilão de abertura, tá? Dando continuidade também aqui à última aula, né, que a gente teve. Ficou faltando eu mostrar para vocês, depois que eu lembrei que eu não acabei mostrando, mas a gente falou ali sobre os candles, né? A última aula falou sobre candle atemporal, candle de 5 minutos e candle de pontos e candle de Renko, né? Os tipos. E eu esqueci de mostrar para vocês só um adendo, eu acabei mostrando hoje lá durante a aula na comunidade, mas quando a gente pega, por exemplo, um, um gráfico aqui temporal, e a gente vê, por exemplo, barras que são semelhantes umas às outras, né? Vamos, sei lá, deixar uma barra Alan, aqui. Oi. eu posso fazer uma pergunta até em relação a isso mesmo, a aula de ontem. Olha Uhum. só, eu estava analisando hoje, a gente entra no quarto candle de pontos, né? Uhum. E quando forma 8 candles, Não, a posso partir contar do 4 em quarto, 4? cara, a partir do quarto, toda vez que der o sinal de venda, você pode entrar. Pode Ah, a entrar no partir do quarto, quarto. depois o quinto, se você já quiser entrar com, tipo assim, coloca o seu stop, né? Igual a gente estava falando aqui, ó. Vamos ver aqui um. Ah, entendi. Ou seja, eu entro vendido no quarto, espero o próximo Isso. subir sempre a favor da tendência. No Sempre outro, a sempre vou favor. vendendo. Ó, aqui tá Ah, caindo, né? Como a gente falou lá, aula de candles. Então, caiu um, dois, três. Nesse terceiro aqui, você espera o quarto, né? Ó. Então, o quarto abriu aqui embaixo. Para você vender, você tem que esperar o quarto subir. Então, sua venda aqui vai ser no quinto, né? Porque o quarto entendi. fechou lá Espera subir. embaixo, espera subir para você ir a favor da tendência. Bateu aqui, você vende, pega 4 pontos. Se chegou aqui, ele abriu aqui embaixo e foi um candle positivo. Aqui, se você já quiser fazer outra venda tentando pegar 4 pontos, cara, pode continuar. Você vai ficar fazendo isso aí até ser estopado, Ah, entendi. entendeu? Tava pensando que tinha que contar em 4 em 4. Não, né? A Não, partir do quarto. é a partir do quarto. Ó, no rompimento do triângulo aqui, ó, 1, 2, 3, 4. O quarto fechou positivo. E aqui era uma vendinha, ele foi. Enfim. Aí, o que eu queria mostrar para vocês. Quando a gente olha aqui dentro de um gráfico temporal, por exemplo, dentro do a gente percebe às vezes que os candles, um candle quando está um do lado do outro, eles se parecem, né? A estrutura, em tamanho. Deixa eu achar um que seja bem semelhante aqui. Que é mais fácil da gente exemplificar. Vou pegar esses dois aqui, ó. Próximos, né? Um do ladinho do outro, ó. Desses dois aqui. Se você pegar os dois fizeram uma máxima, né? Os dois fizeram uma mínima bem próxima. Um teve uma exaustão maior do que o outro, mas são candles muito parecidos, né? Se você olhar aqui, ó. Ele não te dá um indicativo de nada, de nenhuma direção. Mas se você abre aqui o gráfico, deixa eu ver se ele vai carregar. Não quer carregar a cotação. Vamos pegar um outro por aqui, então. Enfim, o que eu quero mostrar para vocês, eu não achar nenhum candle aqui, vamos pegar esse que está com a cotação, que fica pelo menos visual, para a gente enxergar o que eu quero dizer. Então, vamos pegar esses dois aqui. O que, que a gente tem de análise, né? Cara, aqui foi um candle que ele rompeu a linha dos 600, né? A gente tem a linha dos 600, onde desse lado de cá a gente tem vendedores e do outro lado a gente tem compradores.
compradores. Então, a negociação aqui é como se ela fosse lá no Times and Trades, onde o preço ele negocia esse com esse. Opa. Negocia. Rapaz, eu tô mal de ferramenta hoje, viu? Onde o preço negocia esse. Tá difícil. Vamos lá. Negocia esse com esse aqui. 70 com 15. O vazio com 55. O 80 com 60. Tá? É sempre contrário aqui, como se fosse o Times and Trades, que a gente tem um valorzinho em cima do vendedor e o valor do comprador aqui. Aí o que esse gráfico me mostra? Que aqui ó, os compradores foram ganhando o preço, né? Foram ganhando. Tinha um vácuo de liquidez. Chegou aqui em cima, acabou o interesse. Né? Olha a quantidade de contratos que foi negociado nessa faixa de preço aqui. A gente teve só 5 contratos negociados numa ponta e na ponta contrária nem teve liquidez. Então, no próximo candle, os vendedores começaram a entrar maiores do que os compradores na ponta contrária, maiores que os compradores, e foram derrubando o preço até chegar a um ponto aqui que não tinha liquidez. Então, diferentemente ali de um gráfico de pontos que a gente sabe realmente quantos pontos tá tendo uma variação de preço, no gráfico de 5 minutos, de 5 ou de qualquer tempo gráfico, tá? A gente não consegue ter essa medida, esse padrão de oscilação de preço, e sim, na verdade, a gente não consegue ter um padrão de preço, mas sim só a oscilação de onde o preço foi e atingiu naquele período. Né? Então, uma principal diferença aí que eu queria mostrar para vocês é esse, é o interno, o corpo do candle. Né? Quando a gente abre ele aqui, a gente consegue enxergar quando tem uma aceleração, quando tem um desbalanceamento, quando tem uma progressão, né? Um aumento de lote progressivo em alguma zona de preço. E quando a gente olha essa estrutura do candle, a gente consegue ver aqui como é que o rompimento está acontecendo. Se esse rompimento é um falso rompimento, se não é. Quando a gente olha essa estrutura aqui, ó, a gente vê que a ponta vendedora, né, em cima da linha aqui, em cima dos 600, a nossa ponta vendedora, ela vendeu. Chegou aqui, a gente vê que teve briga, foi o ponto onde que tinha os maiores lotes, 200, 300, 100 lotes, 200. Os vendedores derrubando o preço sempre com lotes maiores do que a ponta contrária. Olha, só de observar aqui a gente já vê, ó. Lote de 200, lote de 100, lote de 100, que você vê na contra contrária, poucos são os lotes, né, até aqui mais ou menos, que conseguiram bater essa quantidade, e aqui embaixo, no 590, aqui a gente teve uma briga mais forte, onde o preço segurou mais, e a gente vê que teve uma trocação aqui de quase 200 lotes, né, meio a meio para os dois lados. Essa estrutura de candle aqui é muito importante, se vocês estiverem acompanhando o gráfico, se você for acompanhar um rompimento, você olhar como é que está sucedendo esse rompimento, né? Esse rompimento ele aconteceu com agressão, ele aconteceu com vazio. Né? A gente teve aqui um rompimento do triângulo que a gente estava lá na aula. Estava na aula hoje. A gente olha aqui para dentro da estrutura. Cara, não tinha nenhum... Ele subiu sem liquidez na venda, né? Ó, olha os compradores aqui do lado, olha os vendedores. Tava vazio aqui, ó. Então o mercado explodiu, chegou aqui, ele aceitou o nível de preço. Mas, cara, olha como é que ele... Por isso que eu digo que o mercado hoje foi difícil, porque quando a gente pega o gráfico parado e analisa, a gente fala, nossa, o mercado subiu, ele bateu lá no suporte, na resistência. Mas, cara, a gente ficou a manhã toda na sala, operando, e a gente viu quão lento eram os movimentos. A gente aqui, a gente viu uma exaustão desse movimento aqui, parecia que ele ia explodir para testar a mínima, mas não aconteceu. E mesmo quando subiu, a gente vê que, cara, olha o tanto de buraco que tem aqui
dentro do candle, de zona de preço que a galera não quis negociar. Então o mercado ele foi subindo literalmente sem agressão, sem vendedor na ponta contrária, né? Chegou aqui, ele fechou no 0 a 0, que dá um equilíbrio aqui entre os compradores e vendedores, sendo que na venda o candle ainda ficou aqui, ó, 145 contratos vendidos. Então fechou um candle negativo, né? Por isso que a coloraçãozinha dele ficou vermelha e o saldo dele foi só 145 lotes. Esse aqui fechou só com 135. Lembrando que isso aqui é o diferencial entre os compradores e os vendedores, tá? Então, se a gente pegar quem comprou e quem vendeu, sobrou 35 aí. Então, foi esses 35 que fez esse candle formar positivo. Foi esse menos 145 que fez esse aqui ficar no 0 a 0, né, no preço de abertura, praticamente. E aqui, ó, foram só 200 lotes que fizeram esse candle ficar positivo desse jeito. Cara, 200 lotes, um cara ele entra, dá uma boletada, ele faz 200 lotes, né? Então aqui teve uma trocação, né? O mercado estava negativo, esse saldo aqui de baixo. Esse saldo aqui de baixo é o da agressão, é esse mesmo saldo que está aqui embaixo em vermelho, tá? A quantidade de acumulado de agressão. Um dos pontos da aula que a gente vai falar hoje é sobre esse saldo acumulado de agressão. Por que ele é legal vocês estarem acompanhando esse saldo? Porque, pelo menos para o dólar, tá? Um ponto de atenção. Quando o dólar chega a 5 mil contratos vendidos, é muito provável que ele vai querer buscar 10 mil contratos vendidos, depois 15 e depois 20. Então, essa é a progressão quando se ganha essa posição vendida. Por isso também que quando ele atingiu esse patamar de preço, que a gente estava lá operando o triângulo, eu estava aguardando ele romper vendido aqui. Porque o acumulado de agressão nesse ponto já estava muito próximo dos 5 mil, faltava só 400 contratos, 4.610 contratos. Então faltava Pois é, muito Alan. pouco para o mercado realmente chegar, bater nos 5 mil, engrenar uma tendência de baixa e cair 1%. Só que não foi isso que aconteceu hoje, né? Então foi contra totalmente a expectativa, contra o estudo. Mas o estudo estava seguindo aqui o operacional, né? Que era esperar os 5 mil, esperar ele romper, para esperar ele chegar lá no fundo, né? Onde tinha a nossa possível compra com 1% de baixa e pegar a realização voltando para o médio do mercado. O legal de vocês Eu acho, olharem... pode falar. pois é, eu acho que a gente não entrou, porque eu lembro quando rompeu o triângulo, que eu ainda falei, acho que o stop estava, acho que era 8 pontos, não lembro, alguma coisa, e a gente não entrou. Aí você falou que não gostava de entrar nesse tipo de operação no meio, né? Isso. Eu acho também que a gente estava esperando romper para baixo, não foi. Sim, não foi. Enfim, e uma coisa que vocês têm que entender desse saldo acumulado de agressão, que é independente do gráfico que você olhar, você colocar 60, ele vai trazer o gráfico do acumulado do de hoje para o 60. Tá? O acumulado ele não muda. Se eu colocar no 15, ele vai pegar ali o saldo acumulado da hora que bateu e vai dar certinho. Ó, chegou até a bater bem mais tarde hoje, ó. Que horas que foi isso aqui? Os 5 mil, ó. Foi bem aqui, ó. Bem nesse candle. 5, 5, 5. Ó, bem nesse candle de Guinness, esse Marobuzu aqui. Ele chegou a bater um saldo de 5 mil, mas, cara, deve ter muita briga nesse candle aqui. Por quê? Deve ter muita briga. Aqui, ó, ele chegou a 7 mil e o mercado não andou, cara. Né? Tipo assim, digo, não deu continuidade. Foi só um candle. Foi só um candle de 15 minutos. E a gente não teve um candle de continuidade de baixa. O próximo candle já fechou aqui acima, mostrando essa rejeição de compra com um saldo acumulado de 7 mil contratos, ou seja, aqui era para ele engrenar a venda. Ele foi praticamente ali no fundo do triângulo, né? Voltou lá na ponta. Caiu 8 pontos aí e refugou tudo, voltando de novo para o médio.
e o dia todo ficou trabalhando dentro desse médio aqui do mercado. Tá? Respeitou bastante aqui os topos e os fundos, né? Um saldo acumulado vendedor muito alto, então não se pensava aqui até esse momento em nenhum tipo de venda, até porque, tá? Outro ponto. Peraí. TR. Pontos de decisão. Seria aqui. Ó, o mercado trabalhando nessa ponta aqui, nessa hora, abaixo do ajuste, né? E aqui ele estava trabalhando no ajuste. Então, para o mercado. Então, quer dizer que nesse ponto aqui, cara, ele estava trabalhando praticamente no 0 a 0 do dia, né? O mercado fechou ontem o ajuste aqui nesse ponto. Quem dormiu posicionado acordou aqui, né? O mercado chegou a subir, caiu, voltou para o médio, subiu, voltou para o médio. E hoje, agora no final do dia aí, que a gente teve uma leve alta para o fechamento do dia, ou seja, o saldo do dia mesmo, entre compradores e vendedores, foi aí 19 pontos no mercado. O mercado não tinha, parecia que não tinha tanta liquidez hoje, o mercado estava bem travado, assim como ontem. A gente pôde observar que gente, como é o nome da corretora? Não vou lembrar agora. UBS. UBS era o maior player do dia e ele é só HFT. Então você imagina você especular um mercado no dia que só tem HFT arbitrando. Hoje não foi muito de diferente, eu até tinha mostrado num gráfico de Renko como os padrões estavam muito parecidos com o de ontem. Quando ele caía, ele ficava um tempão travado. Aí o gráfico, quando ele fica pretinho assim, ó, significa que ele está fazendo uma reversão de movimento. Cara, do mesmo jeito que ele fez ontem, né? Ficou pretinho, 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 pretinho. Aí aqui ele acelerou, ele foi hoje. Então ele ficou branco, né? Que é o Pretinho sinal aonde, ó? de... Aqui, ó. O candle. Preto. Tô vendo que é do preto aí, não. Aí, cara, o candle preto. Ah, eu fiquei tava no outro. Agora sim. Tá? Então, ó, isso aqui é um sinal de reversão. Ou seja, isso aqui, cara, o mercado tá andando picado, 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 picado. Aqui ele foi, de vez. Aí foi até onde que eu falei quando eu fiz uma entrada aqui, eu falei, cara, ele tá fazendo esse mesmo padrão de ontem. Fazendo o mesmo padrão de ontem, eu vou vender aqui acreditando que ele vai cair. Foi bem aqui, ó. Aí eu vendia, ele caía, voltava, me estopava no 0 a 0. Aí eu vendia aqui de novo, ele caiu, me estopou no 0 a 0. Olha o tanto de vezes que ele me estopou no 0 a 0 aqui, ó. 2, 3 vezes. Porque o mercado tava nessa frequência, não tinha tanta liquidez, né? Então toda vez que ele testou de novo o topo, ele caiu devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. E a gente já tinha feito um cálculo aí, o cálculo lá matinal do dólar, né? Que é que eu quero que vocês sempre façam esse cálculo de manhã quando for operar, para saber se vai ter liquidez ou não no mercado. E se eu não me engano, cara, ele tinha batido um saldo de 9 mil contratos comprados, né? Que é um saldo até relevante, sinal de liquidez. De 10 para cima, que é o ideal, né? Que a gente sabe aí que vai ter uma oscilação boa, vai ter uma briga boa no dia. Abaixo disso, o mercado fica mais travado. E hoje, assim como ontem, foi um mercado travado, muito lateral, né? Uma lateralização ampla, que a gente fala. Bom, mercado só trabalhando aqui dentro desse range total aqui e subindo na maciota, cara, na maciota. Que se a gente olha no semanal, a gente vê que a gente já começa a ter um doji de indecisão no dia de hoje, né? Ó, que foi alta, que foi baixa, que foi alta. Então o mercado começa a lateralizar, mesmo estando num canalzinho de alta, brigando aqui nessa máxima para romper, mas também não perdendo o fundo
Não perdendo o fundo. Não perdendo o fundo aqui, né? Desse canalzinho de alta que ele está traçado. Então, temos aí só segunda-feira que foi um dia, ó, filé, volatilidade legal. Então, esses dois dias aí era para entrar igual eu fiz as entradas aqui. Entra pequeno, vai tranquilo, que o mercado está apertado. Então, eu queria um ponto lá que eu falei com vocês, voltando aqui, né, depois da análise do cenário de hoje. O acumulado de agressão, né, ele indica realmente ali o fluxo de ordem, então quem é a ponta compradora, quem é a ponta que está vencendo a agressão do dia, né? Então ele pega ali a soma dos lotes agredidos comprados e subtrai os vendidos e vê quem é que está com a posição melhor, se é os comprados ou vendidos. Se o indicador está no zero, significa que ele está sem fluxo, né? Que significa que está no 0 a 0 do fluxo e que o mercado ainda pode estar inclinado para uma compra, né? Tá? Quando ele está no 0 a 0, significa que o mercado ainda pode dar uma puxada para cima. Independente do tempo gráfico que você use o acumulado de agressão, a subjetividade é a mesma, então ele vai trabalhar da mesma forma, porque o cálculo é feito pela agressão, independente do tempo. Tá? Então, deixar esse ponto aí para vocês pensarem. O dólar, um acumulado de agressão legal é de 5, né? A partir de 5 mil, de 5 ele passa para 10, de 10 ele passa para 15. Para o índice, em geral, a partir de 2 mil lotes ele já tem um direcional e ele vai de 2 em 2, 2, 4, 6. Tá? Uma média, a gente pode pôr uma média até de 1.500 a 2 mil lotes. O acumulado ele já começa a indicar um direcional. Se a gente entra aqui no gráfico, para inserir ele, clica com direito, inserir o indicador, põe TR, acumulado de agressão saldo. Acumulado de agressão saldo, ele vai aparecer essas barrinhas aqui, mas quando você inserir, tá? É porque está num tempo gráfico maior, por isso que ele está assim. Se a gente colocar no 5 minutos, por exemplo, ele fica com o preenchimento. Para quem achar melhor, pode clicar nele aqui com o botão direito. Pode definir aqui tipo de coloração, pode deixar alta e baixa, só para você identificar. E se você clica no direito, vai na propriedade, você vem aqui em parâmetro e para o dólar você coloca aqui valor 5 mil, tá? Quantidade, aplica, dá OK e ele já te sinaliza aqui, ó, quais são os pontos ideais. Alan, não entendi direito esse negócio aí não, mas depois eu assisto de novo e vejo. Isso aqui, não, vamos lá, cara, é isso. Pensa aí, tem comprado e tem vendido no dia. Quem está ganhando a contraponta? Né? Você pensa assim, independente do gráfico subir ou descer, tem mais gente vendendo ou tem mais gente comprando? Tá tendo uma absorção. Aqui a gente pode falar, pô, teve uma absorção, né? O mercado chegou a cair quase 10 mil lotes e o mercado não afundou. Tá, mas como é que é a leitura dessa agressão aí? Eu não sei se eu estou vendo montanha, se eu estou vendo... Aqui? É. Ó, vermelhinho, ele tá caindo e tá montando aqui, ó. Do lado você vê o saldo, que ele tá no momento. Sobe tua cara aí. Peraí. E onde tem esses espaços, Alan? Ó, esse aqui é a ferramenta. Né? O gráfico tá ali em cima, ele é aqui embaixo. Essa linha aqui, ó, vamos diminuir ele. Aí fica assim, no nosso gráfico. O gráfico você pode aumentar. E tá vendo essa marcação que tá aqui? Ó, aqui é o ponto zero. Essa linha do meio. Ponto zero. Uhum. No dia começaram a vender. Vender. Aí realizaram. Né? Então a gente olha aqui, ó, por exemplo. Realizaram aqui nesse ponto. Ó. Então o saldo ele começou a ficar positivo. Só que ele não chegou a ficar no 0 a 0. Então, os vendidos ainda estavam mais fortes aqui, mesmo com o mercado saindo, tinha mais gente, né? Mesmo o mercado subindo, tinha mais gente vendendo do que comprando.
Por isso que eu falo que o mercado ele sobe, cara, parado, travando, aí dá aquela estilingada porque alguém entrou com uma boletada, depois ele volta a cair. Então aqui, cara, eu vendendo, vendendo, vendendo. Até se eu olhar aqui, ó, com vocês dentro de um gráfico de fluxo junto, que a gente tem as duas visões, ó. Quero que vocês prestem atenção nessa barra aqui. Ó, nessa barra, foi uma barra forte, a gente teve uma venda nela. Nessa barra aqui, só nessa barra aqui foram vendidos 1.000 lotes. 1.000 lotes. Uhum. E a barra anterior, olha o tamanhozinho dessa barra aqui, ó. O saldo dela, do dia todo, estava em 5.000 lotes. Nessa outra barra, somou mais 1.000. Então, cara, ele foi e desceu mais 1.000 aqui, ó. Tava em 5, desceu 1.000. Desceu 1.000. Então, ele vai andando. Então, enquanto tiver mais venda do que compra, ele vai caindo. Vai caindo. E esse aqui é o saldo. Ó, esse saldo que tá aqui embaixo, tá vendo? Esse de 6.870. Tô. É a cotação de onde vai estar essa sombra aqui embaixo. Então, ó, aqui chegou a 7.000 lotes vendidos no dia. E só nesse candle foram vendidos mais 645. Ou seja, você pega os comprados menos os vendidos ganharam a De baixo briga. é o do dia, de baixo é o do dia, de cima é o Isso, do candle. do candle. Então, ó, você vê, esse candle aqui foi um candle de alta, de continuidade de alta, por exemplo. Olha a loucura aqui, ó. O acumulado da agressão estava em 7.000 lotes. Esse mercado subiu nesse candle aqui, ó. Quando a gente olha a estrutura do mercado, ele subiu nesse candle. Ó, subiu nesse candlezinho aqui do meio. Cara, esse candle só, ele subiu, foi até lá em cima, fechou aqui e fechou com um saldo de 95 contratos positivos. Então a gente pega pouco, aqui. né? Então, é isso que eu falo. Por isso que você vê que o mercado ele fica arrastado. Quando você olha o mercado parado, ele tá lindo. Fala, pô, ele foi no topo, bateu no fundo, cara, era só comprar e vender ali. Só que aí, quando você para e olha a estrutura de como que foi montado esse dia de verdade, que você entende que, cara, quando ele subiu aí, ele subiu sem intenção de venda. Os vendedores deixaram. Então, o que que foi dando liquidez aqui? Ó, pela quantidade de contratos, você já descobre. Roubou. Ó, 5, 50, 30, beleza, 100 aqui, beleza. Entrou alguém com 100, show o preço lá em cima. Chegou lá em cima, o cara bateu 75, só tinha 10 vendedores. Ele bateu 35, só tinha 15 vendedores. Chegou no 50, acabou o vendedor. Aí o mercado, ó, caiu porque os robozinhos realizaram. Aí os robozinhos ficam fazendo essa arbitragem aqui, ó. Porque, cara, isso aqui é muito pouco. É muito pouco lote. Ou seja, não foi a força compradora que subiu, foi a força vendedora que foi... Foi a força vendedora que desistiu. É isso, é essa a leitura. Então, quando você abre um gráficozinho desse aqui, de tape reading, né, que chama gráfico tape reading, é isso que você tem que olhar. Cara, como é que foi a continuidade desse movimento? Como é que foi esse saldo? Tá? Esse rompimento aqui, ele vai ser um rompimento falso ou ele vai ser um rompimento verdadeiro? Pô, teve um acumulado de agressão aqui, o dobro no rompimento. Ah, chegou aqui, ele continuou, tá tendo briga aqui. Ah, não, os vendedores desistiram. Como é que tá esse rompimento? É isso que você vai ter que ler. Então, é isso que esses acumulados aqui, se você quiser tirar essa barrinha aqui de baixo e quiser deixar só esse aqui, é só colocar o gráfico tape reading que ele aparece. Né? Você clica aqui, propriedades do gráfico, né? Clica com direito. Oh, desculpa, né? Que não. Clica no candle. Aí você vem aqui, ó, propriedades, coloca ele como tape reading. Tá? Aí ele aqui, ó, tipo de volume, você deixa aqui quantidade já. E aplica, ele vai aparecer dessa forma aqui para vocês, sem esse volume financeiro. Se você quiser complementar com esse volume, você coloca. Tá? A gente olha no gráfico lá, por exemplo, de pontos. Então, a gente não se espanta tanto com os movimentos.
que a gente percebe que ele trabalha, tenta romper, não foi. Trabalha, tenta romper, aí foi. Chegou ali em cima, rejeitando o preço, o mercado andou. Chegou de novo perto desse nível de preço, o que ele fez? Trabalhou, rejeitou, subiu, rejeitou, foi de novo. Então, aí, se você for olhar o acumulado, você vê que todos esses candles aqui, apesar da quantidade de contratos comprados e vendidos, ele está oscilando 4 pontos. Por quê? Porque é só Alan, umzinho. Ah, naquele outro saldo de agressão que a gente está acostumado a visualizar, dá para ter essa leitura também? Não. qual o saldo de agressão? Peraí. É aquele outro que a gente fica um vertigo para cima, outro para baixo. É saldo, agressão, esse aí. Esse aí. A diferença desse aqui, cara, é igual eu tô falando, você tá mascarando aqui o número. Né? Com certeza é mais fácil eu olhar uma barra, eu tampar aqui para vocês, você olhar a barra e falar, esse candle foi comprador. Isso. Mas ele foi comprador, mas foi comprador mesmo ou ele só foi comprador porque não teve vendedor? É. Esse candle aqui, ele foi comprador porque ele tinha força ou porque não teve venda? Olha aqui, ó, o lado vendedor dele. Então, quando você olha aquele ali, você não está olhando a estrutura do candle, você está olhando o gráfico, você está perdendo uma visão. Tá? Então, aqui para um dia atípico como hoje, que a gente falou, teve muito falso rompimento, é por isso. Porque aí ele sobe, ó, aqui tem comprador, mas é o vendedor, não tem liquidez. Então, toda hora que um robozinho coloca 5 lotes aqui, ele realiza e sobe um ponto, realiza, sobe um ponto, realiza, sobe um ponto. Aí você olha um candle desse aqui e fala, não, agora tá positivo, tá indo, ó, inverteu, o saldo estava negativo, agora tá positivo. Então, Na quando você verdade, ele olha subiu aqui, por desinteresse da força o compradora. desinteresse da força compradora. Aí você começa a entender o mercado, como é que ele está trabalhando. Então, E o lance dos 5 mil, que pula para os 10 mil, para a gente ficar atento. aí, os lances dos 5 mil são só pontos de atenção, né? Igual eu falei, ó, pontos que eu já estou falando para vocês. Cara, 1% do mercado de alta ou de baixa vai ter uma realização. Então, toda vez que o mercado oscilar 1%, você já sabe, pô, aqui eu tenho um ponto que eu tenho que ter uma atenção que pode ter uma regressão ali e o mercado vai dar uma realizada. Show de bola. Que dentro do dólar vai ser dentro do ponto ali de 50 pontos, mais ou menos, né? Se a gente coloca aqui o acumulado de agressão, quando ele chegar a 5 mil contratos vendidos, aí tem aquele ponto que o pessoal fala assim, eu tô num gráfico, pô, o mercado já caiu muito, acho que não vai cair mais. Cara, ele pode cair muito mais se aqui continuar vendendo. Então, quando ele chega nos 5 mil, ele pode querer buscar os 10. Né? A gente olha aqui, ó, quando ele bateu 5, ó, ele bateu 5 nessa região aqui, ó. Bem nessa acumulaçãozinha. Ó, 5 mil. Bateu 5 mil bem aqui. Nem nesse candlezinho de nada aqui, ó. O que aconteceu com o mercado quando chegou nos 5 mil? Foi buscar. Olha lá, ó. Foi buscar, buscou 8 mil. Então, tentou chegar lá ao patamar de 10 mil lotes vendidos. Caraca, que massa. Conseguiu. Não conseguiu. Mas aqui você tem essa noção. Cara, tá chegando perto dos 5 mil. Ó, aí vai a leitura aqui. Pô, tá chegando perto dos 5 mil. Né? Tá tendo um breakout. As aulas agora já começam a ficar mais práticas e fazendo mais sentido para vocês, porque a gente pega o fluxo. Né? Olha só, Um exemplo. inclusive, a gente estava conversando, eu e o Lucas, a gente estava analisando o gráfico aqui na parte da tarde, né? E a gente falou desse candle aí. Falou, bicho, como é que deu uma pancada desse? Por quê? Agora você está explicando. Isso. Então aqui, sei lá, a gente tem aqui uma bandeira, né? Um mastro aqui, e o mercado começa a fazer uma bandeirinha, né? Aí o que você espera? Que a bandeirinha ele faça o pullback para, ó, romper e ir lá em cima. Ao contrário do que a gente estava esperando no triângulo que a gente mostrou aquela hora. Então aqui, qual era o viés? O viés é comprador. Porque o mercado subiu, tá fazendo Fazer uma o pullback. bandeirinha, fazer o pullback para explodir. Só que aí você olha para cá e fala, pô, mas cara, bateu 5 mil contratos vendidos. Bateu 5 mil contratos vendidos nesse candlezinho de nada aqui.
Cara, eu acho bom eu deixar uma venda aqui, pelo menos a um ponto, meio ponto aqui abaixo, que o mercado pode dar uma acelerada agora. E foi dito e feito. Foi dito e feito. Então cara, é muito detalhezinho que você vai massificando todo dia um pouquinho para você conseguir entender as falhas, não digo falhas, mas a estrutura que o mercado tenta entregar para você de como que ele trabalha. Então, a gente tem 1%, a gente tem os 5.000 contratos, que é relevante para a gente olhar. Né? Como é que chegou nesses 5.000? Chegou os 5.000 e está crescente? Ah, está chegando nos 5.000, mas está chegando voltando aqui? Como é que é esse retorno do 5? Como é que é esse 5.000 aqui? É um 5.000 que está dando continuidade? Chegou nos 5.000, estabilizou? O mercado não foi? Então, o mercado começou a se desfazer da mão. Então, beleza, o mercado começou a se desfazer. Aqui, quando ele chegou nesses 5.000, como é que ele estava? Cara, ele estava inclinado para baixo e inclinado. Não tinha inclinação de compra aqui, ó. Ele não estava nem fazendo esse pullbackzinho aqui, ó. Ele estava bem aqui nesse outro. Foi bem nessa curva aqui, ou seja, ele estava no fundo do fundo, num candle que não tinha volume nenhum. Quando entrou venda, ele foi lá tentar buscar a faixa dos 10.000. Chegou no 8 e o mercado hoje fechou no 8, ó. Fechou no 8. Então, quando a gente enxerga a tendência por completo do mercado, a gente tem que enxergar esses detalhezinhos, que é o que faz a nossa tomada de decisão ser mais certa e mais assertiva. Parece que é só uma ferramentazinha simples, mas, cara, o detalhe e a informação que ela traz é muito valiosa para a gente. Ficou alguma dúvida aí? Ficou claro para todo mundo? Não é muita coisa? É porque, na verdade, tem que praticar, botar um replay para ver como é que vai formando, né? Isso. Cara, bota o replay e vai estudando, vai estudando, vai estudando sempre. Só assim que a gente chega no ponto ideal. Aí quando a gente olha aqui o dia, fala, nossa, foi de boa, né? O mercado fez topos e fundos respeitando. É, mas vai no vamos ver. Mas vamos ver aqui, ó. 1 hora. Aqui, ó. 1 hora também. No Aqui vai dólar. cair. Quem, O quem dólar. fica, velho? Então, você vê que de 1 em 1 hora ele foi lá. Ó. Foi aqui, fez 15 minutos. Aí foi. Aí 1 hora ele caiu. 1 hora subiu. Mas 1 hora ele caiu por completo. Cara, Boa numa noite. lentidão. Boa noite, boa noite. Então, esse é o acumulado de agressão, tá? Quantidade acumulada de agressão. Depois vejam aí a aula, vejam como colocar. Quando for ver a estrutura do candle, principalmente para rompimento, tá? Esse candle ele funciona tanto para o índice quanto para o dólar, tá, pessoal? Então, opa. Aí chegou nos 10 mil. Nos 10 mil. Posso ficar atento, pode ir para os 15, então. Vai em 5, 5. Isso. Ele vai tentar buscar o próximo nível de preço, que é os 15.000. Vamos ver se ele vai carregar o do índice aqui. Demora um pouco, porque aí você vê, ele tá puxando a estrutura, né? Os órgãos do candle aí. Vamos ver se ele vai conseguir puxar. E ali eu até coloquei na apresentação enquanto eu puxo, tá? Enquanto eu puxo, ó, o índice ele vai de 2.000, 4.000, 6.000. Então, em uma média de 2.000, 2.000 ou até 1.500, você já pode considerar, tá, a progressão dele. Vamos ver se ele carrega e a gente consegue enxergar o índice também. Ó, foi. Carregou, mas não carregou dentro. Mas, ó, acumulado de agressão. Deixa eu ver aqui para o índice. De julho. Vamos colocar aqui o indicador. Quantidade, parâmetro, 2.000.
gente enxergar melhor. Então, ó, o índice completamente aí vendido hoje, ó. Aí foi embora. O mercado subiu. Na verdade, o mercado hoje bem lateral, né? Também, ó. Mercado bem lateral. Aí você pensa que, pô, vou fazer uma compra hoje, vou especular aqui, ó. Beleza, o que você pode fazer, né? Ah, tem um breakout, vou tentar pegar essa alta, porque aqui o mercado estava positivo. Ó, o mercado chegou aqui, ele inverteu, o saldo ficou no 0 a 0 do dia. Então aqui você já tem indecisão. Aí aqui você entra falando assim, ah, o mercado pode fazer um pullback, ou que ele entrou volume e vai cair direto. Só que, cara, ele chegou no 0 a 0. Então aqui você não vai ter qual a leitura que você tem? Nenhuma. O mercado está no 0 a 0. Compradores e vendedores chegaram no 0 a 0 do dia. O mercado vai para onde? Para nenhum lugar. Aí você espera. Aí nesse esperar, o mercado vai lento, lento. Ó, aí nesse candle aqui ele já inclina. Ah, entra a venda. Aí nessa venda aqui, ó, o mercado cai. Essa cotaçãozinha dele que tá estranha, não tá 40 não. Tá calculando errado aqui. A ferramenta tá puxando errado. Tá certo aqui, mas ele tá puxando errado aqui. Ele tá puxando no 20. Cara, é a ferramenta que não tá carregando direito. Mas eu digo pra vocês, funciona da mesma forma, tá? Apesar de não estar carregando aqui, Alan, o vou fazer uma acumulado pergunta funciona. aqui, cara. Faça. Pode ser até uma pergunta meio idiota, mas foi o que Não, a não primeira existe. impressão que eu tive. Não existe pergunta Eu idiota, não. pensei, eu pensei que quando fosse, eu pensei que quando fosse ficar positivo, aquela faixinha vermelha lá fosse diminuindo, mas não, quando for positivo, sobe do 0 a 0 para cima e fica verde, não é isso? Isso. Eu pensei que fosse só diminuindo aquela faixa vermelha, mas fica verde, né? Não, ele vai diminuindo. Você vê ele diminuindo progressivamente até ele chegar no 0 a 0 E ficar verde, não. e Entendi. fica verde. Pensei que fosse só diminuindo o vermelho. Beleza. Aqui, se a gente pega um dia que ele inverteu, né, ó. O mercado estava comprado aqui nesse dia. Abriu, gap de baixa, o mercado zerou, que aqui foi a abertura e o dia todo negativo. O mercado foi embora. Ó, pegou os 5.000. Dos 5.000 foi tentar buscar novamente aqui, ó. Vou tentar buscar lá nos 10.000, bateu nos 8, segurou. Mas, ó, aí você tem, pô, teve um rompimento, fez um pullback, o saldo tá negativo. Aí isso aqui te dá até aquela confiança assim, pô, como é que tá o saldo? Tá negativo? Ele voltou aqui, fez um pullback. Posso segurar até aqui realmente no meu stop para tentar pegar essa correção toda? Tá tendo progressão do saldo? Tá tendo progressão. O mercado continua aqui, o saldo continua negativo. Então você consegue ter essa leitura aí até para tentar segurar trades mais longos. E é isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida aí, a aulinha de hoje era para esse ponto. Amanhã eu falo com vocês sobre o leilão de abertura. Aí a gente fala das particularidades do leilão. Hoje a gente falou aí do acumulado de agressão, como que a gente tem um norte do mercado aí, da tendência, como é que ele está trabalhando. Beleza? Beleza, Alan. Show de bola. Obrigado, cara. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até amanhã. Falou, valeu, Alan. Falou.